Sabe quando você tá no set terapêutico e aí uma pessoa chega pra você e fala assim: eu sonhei com cobra. O que isso quer dizer? Bom, na verdade, os sonhos eles realmente trazem alguns símbolos, mas não significa necessariamente que seja uma verdade absoluta. Na verdade, na obra de Freud, a interpretação dos sonhos, que é talvez a obra mais importante para a psicanálise, ele traz alguns símbolos e a gente consegue identificar esses símbolos mediante ao que ele colocou, mas não significa que seja uma verdade absoluta. Inclusive, Jung uma vez falou para Freud a seguinte frase, ele falou assim: às vezes um charuto é somente um charuto. Porque Freud ele sempre trazia, né, o conceito do que aquele símbolo trazia, e principalmente para Freud tinha sempre muito voltado para essa área sexual, né, do homem e da mulher. Então, existem algumas formas de interpretar. Por exemplo, a morte. A morte, quando a gente sonha com morte, não significa que alguém vai morrer, tá bom? Pode ficar tranquilo aí. Na verdade, a morte, ela significa uma jornada, né? Geralmente ela traz pra gente esse sentido de uma jornada e ela pode ser simbolizada até mesmo sobre um contexto de transformação. Ou talvez algo que você está deixando de lado e que vai trazer para você um novo contexto. A morte ela tem esse contexto no sonho de transformação, de jornada. Ela pode até mesmo ser simbolizada por uma borboleta, né, que simboliza essa transformação que a gente tem. Outra coisa, por exemplo, que é muito interessante, você sonhar com uma casa, às vezes você pode pensar que você está sonhando com um futuro. Olha, Deus vai me dar uma casa, ou eu acho que eu tenho que fazer uma reforma na minha casa. Mas para Freud, a casa simboliza o indivíduo, simboliza a pessoa. Quando você abre a sua casa, você está abrindo meio que o seu pessoal, né? Você está ali se abrindo de alguma forma. Então quando você sonha dentro da sua casa, isso simboliza você, na verdade. E às vezes a gente acha que a gente pode sonhar coisas para outras pessoas. E para Freud, todo sonho, né, qualquer sonho que você tenha, ele vai tratar exclusivamente de você. Ele não vai tratar o outro. Às vezes você vê o outro no seu sonho, mas não significa que você está tendo um contato com o outro. Na verdade, aquele outro ele está simbolizando algo sobre você. Então, quando a gente vê, por exemplo, os pais, né, quando a gente vê reis, rainhas, quando a gente vê professores, professoras, quando a gente vê pessoas importantes assim, presidente, às vezes essas figuras estão simbolizando os nossos pais. E às vezes a gente vê animaizinhos pequenos e a gente acha que esses animais são os nossos animais de estimação. Mas para Freud o simbolismo trazia que os animais pequenos simbolizavam os irmãos ou as crianças que moram naquela casa. Então todo sonho ele vai ter um conteúdo latente e ele vai ter um conteúdo que a gente consegue visualizar, que é o conteúdo manifesto. Então, quando você fala sobre um sonho, você traz o conteúdo manifesto, você traz o que você vivenciou naquele sonho. Mas não significa que seja a real informação que o seu inconsciente queria te passar. Porque todo sonho tem um conteúdo latente, algo que está por trás daqueles símbolos que foram colocados e que você consegue visualizar através de uma análise mais profunda, tanto do analista visualizando os símbolos que você trouxe, quanto as informações que você tem no background de vida, que você vivenciou naquela semana e tal. Então assim, não pense que quando você fala sobre interpretação de sonhos, a gente vai chegar e vai falar assim: olha, isso daqui quer dizer isso aqui quer dizer isso, então o seu sonho, o real sentido do seu sonho é esse. Porque não existe algo absoluto quando a gente fala sobre inconsciente. Na verdade, quando a gente está tratando o sujeito, a gente tem que entender que o inconsciente ele vai pregar peças mesmo, ele vai trazer informações totalmente desconstruídas e cabe a gente montar esse quebra-cabeça e nem sempre a gente vai ter todas as peças, vai ter que trabalhar com suposições. Então isso também traz uma incerteza no que a gente vai estar falando. Não estou dizendo que a interpretação de sonhos é falha, mas na verdade ela é um processo muito mais profundo do que simplesmente a gente olhar os símbolos e dizer o que ele quer dizer. Então eu trouxe aqui para vocês alguns símbolos, tá? Por exemplo, o nascimento de uma criança. Quando você vê uma mãe, né, que ela está esperando um filho e ela acaba sonhando que ela está se afogando e que ela está saindo da água, talvez aquilo ali queira dizer que ela está esperando o nascimento do seu filho. Então olha só como pode ser amplo. Esteja atento porque a interpretação de sonhos é incrível, mas ela também vai trazer algumas dificuldades para que a gente possa trabalhar com ela ali, ok? Ah, eu sonhei com tal coisa, Marcos, o que isso quer dizer?
vamos com calma, vamos analisar, porque eu tenho certeza que o seu inconsciente quer dizer algo e eu não posso simplesmente pegar essa informação e minimizar ela dizendo que tal símbolo quer dizer tal coisa. Para você, esse símbolo pode ser totalmente diferente.